Bem-vindo a Carona com o Caio Brasil. Esse é aquele momento que eu tô indo pro meu trabalho e a gente vai trocando uma ideia. Eu sempre escolho um tema aleatório, e a gente vai conversando ali. Eu deixo sempre aí uma opinião de um assunto relevante pra galera tá sempre comentando aí, ok? E o assunto que eu quero trazer hoje é a bomba que estourou essa semana em Portugal, com pedido de demissão do primeiro-ministro, o António Costa. Ele pediu demissão após saber da sua investigação, após saber que estava sendo investigado por corrupção em Portugal. Isso te familiariza? É familiar para você? Esses políticos, esses grandes líderes envolvidos em corrupção? É familiar para você? Responde aí se quiser. Então a bomba estourou ali. E estourou no momento em que o mundo, e vamos trazer aqui para a Europa, está muito fragilizada, ok? A Europa está muito fragilizada e isso já vem há algum tempo. E agora estoura esse tipo de situação em Portugal. Num partido que, ao meu ver, é um partido que até passa muita mão na cabeça dos imigrantes, entre aspas, em comparação a outros partidos lá de Portugal, não vai me entender mal, porque na verdade são por interesses, não é por nada de tentar beneficiar algo por um imigrante, como por exemplo a abertura de portas que Portugal fez aí para o imigrante. Isso foi um benefício para o imigrante, fez com que muitas pessoas saíssem do Brasil, por exemplo, estou olhando aqui o sinal, e viesse para Portugal. Então isso, devido ao governo, se você olhar para um lado imigrante, você que é imigrante, foi uma coisa positiva para você, não foi? Então não adianta você falar mal. Ao contrário de outros partidos que não queriam que isso acontecesse. O que você quer dizer com isso, Caio Brasil? Eu quero dizer que agora com a saída de António Costa e devido aos problemas que têm acontecido, inclusive esta semana, algo que eu tenho falado muito, trago aqui no canal, a questão da xenofobia, a questão do racismo lá em Portugal. Essa semana houve aquele vídeo que viralizou, ok? De uma portuguesa sendo racista no aeroporto com uma brasileira. A brasileira fez algo que eu achei e que falo muito pra vocês. Ela não reagiu assim com violência, ela não agiu assim com ódio, não. A brasileira simplesmente filmou e falou pra ela: eu vou te processar. Tá o vídeo aí, você sabe como é que é. Poderia fazer um vídeo depois com a reação disso, ok? Mas a reação da brasileira foi muito top. Foi uma reação realmente como deve ser. Você não tem que xingar o seu agressor, entende? Mantenha calma, fica na sua, não saia da sua zona ali de conforto quando você está ou quando alguém está te insultando. Mantenha a sua calma, entendeu? Porque nada menos é do que aquela mulher estava destilando um veneno. Aquela mulher, se vê claramente que ela estava surtada, ela está mal amada, ela está de mal consigo mesma e descarregou ali na brasileira. Talvez tenha algum motivo particular dela, não que a brasileira tenha culpa, mas ela tem alguma particularidade por ter tido aquela reação, com certeza. E viralizou tanto esse vídeo que inclusive no Brasil até o primeiro-ministro, o ministro da Segurança, melhor dizendo, Flávio Dino, do PT, ele também fez uma declaração que para mim também não foi uma boa declaração, né? Não merecia aquilo que ele falou. O que ele falou é em termos verdade, mas não merecia falar. Eu acho que ele foi infeliz na fala no local onde ele falou, entende? Então aquilo causou um pouco de euforia, debate, raiva, e que está também sendo falado em Portugal, né? Quando o ministro da Segurança, o Flávio Dino, ele fala que sobre o caso da brasileira, e ele coloca
a xenofobia, o termo da xenofobia que os brasileiros têm enfrentado em Portugal. Então você vê que o governo está ciente do tratamento que os brasileiros estão tendo em Portugal. Embora eu acho que alguns choram demais também. É muito mimizento os brasileiros, alguns. Outros realmente são casos de xenofobia e racismo. E isso você deve combater sim. E o Flávio Dino, ele vai e faz a declaração que ele fez. Eu vou fazer um vídeo só da reação dos dois. Vou trazer um tema aí. Mas o que acontece? Isso causou ali no sentido político, na geopolítica aí entre os dois países, que somos irmãos, aquela coisa. Somos irmãos politicamente, entendeu? Nos interesses que Portugal tem e nos interesses que o Brasil tem. Porque a população em si não tem nada de irmão, essa é a verdade, entendeu? Claro que existem exceções, e graças a Deus eu encontro muitas exceções dos portugueses. Tenho muito amigo portugueses. Porém, a demissão do Costa agora, nesse momento que Portugal está enfrentando com essa crise migratória ferrenha, em massa, em Portugal, que tem suscitado o ódio, o mau comportamento dos brasileiros tem levantado o ódio entre os portugueses. Eu não vou falar quem está certo, quem está errado, porque o brasileiro realmente ele apronta, porém não é motivo para alguém ser racista, ser xenofóbico com o outro, ok? Mas a ação do brasileiro, de alguns brasileiros, está tendo uma reação por parte da maioria dos portugueses. Maioria não são todos, mas é uma grande maioria. Então, isso fortalece o partido de extrema direita em Portugal, o chamado Chega, liderado pelo André Ventura, onde tem falas muito duras, onde ele defende o país, defende aquilo que a visão dele. Porém, na questão migratória, ele é muito ferrenho. Ele é muito ferrenho nessa questão migratória. Ele foi contra essa abertura de porteiras. Eu também sou contra a abertura de porteira em massa. Parecia uma boiada do jeito que eles fizeram. Eu acho que deve-se ter uma entrada controlada no país, senão o país satura do jeito que está ficando Portugal lá, entendeu? A Europa se ligou na situação, já fiz vídeo falando sobre isso. A Europa autuou Portugal está devendo uma resposta para a Europa e esse mês que vem, tem que sair uma resposta para a Europa acerca dos vistos da CPLP. E isso faz com que, esse caso de corrupção pelo governo atual, e isso faz com que as pessoas, os portugueses em si, começam a olhar para o outro partido, que não é líder de pesquisas, nada, que está se aparecendo, está crescendo pouco a pouco. Mas eu acredito que agora os portugueses vão olhar para o Chega, vão olhar para o partido do André Ventura e vão falar assim: cara, esse cara afinal tem razão. Esse cara tá falando umas coisas que tá certo. Ele tá defendendo o nosso país, tem que realmente fechar as porteiras. Esses brasileiros estão aprontando pra caramba. Esses imigrantes vindo lá não sei da onde estão aprontando pra caramba. Não respeita a lei, não respeita a nossa cultura, não quer saber de nada, só quer saber de bagunçar. Afinal de contas, esse cara tem razão. E o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai acontecer, ok? É uma visão, é uma opinião. Eu acho que o Chega agora, nesse momento, tem uma grande possibilidade de chegar. O Chega vai chegar. Chegar onde, Caio Brasil? Chegar no poder. André Ventura chegar no lugar que ele almeja, há tempos. Esse partido, o Chega, é aquele partido que tem um brasileiro. Eu vou fazer uma reação só disso, tá bom? Eu vou trazer os dados certinho pra vocês, agora eu tô dirigindo. Mas tem um brasileiro deputado que viralizou um vídeo dele em que ele fala numa reunião do grupo do Chega, do partido. Ele encontra alguns brasileiros e ele disse que uma brasileira fala pra ele: nossa, que bom, até que enfim tem um brasileiro aqui na política portuguesa para defender os nossos interesses. E segundo ele olha para brasileiro e fala: eu não vim aqui, eu não estou aqui para defender os interesses dos brasileiros.
Eu estou aqui para defender os interesses dos portugueses. Entendeu? O que, se você parar para analisar, ele também não está errado. Entende? A forma como ele falou que pegou mal e viralizou. Mas ele também não está errado. Afinal de contas, ele está num partido de extrema direita e ele vai seguir ali na questão do que o partido quer. Na minha visão, ele só quer se aparecer, mas tudo bem, é minha visão. Agora, isso, o que está acontecendo em Portugal, pode ser muito ruim para você imigrante, ok? Para nós imigrantes, eu vou colocar nesse bojo também. Então, a minha opinião, a minha ideia para você, vai fazer sua correria, corra atrás dos seus documentos na medida do que quer fazer. Eu sei que agora o CEF mudou, tá complicado, as coisas vai ser devagar, mas olha, calma, você que está em Portugal. Calma, porque o jogo tá virando não só em Portugal, como na Europa. Corra atrás da sua legalização. Você que tá aí no Brasil pensando em vir como turista, se eu fosse você, tá bom? Se eu fosse você, estivesse no Brasil e estivesse assistindo esse vídeo, eu tentaria vir pelas vias legais, um visto de trabalho, tentar permanecer legal aqui na Europa, porque o cerco vai se fechar. Não só em Portugal, como na Europa. Ainda por cima tá o conflito lá em Israel, lá no mundo árabe, para ajudar. Onde a gente está vendo que a Europa e todos aqueles que não apoiam a imigração estão se fechando de uma maneira e querem resolver, mudar toda essa situação acerca das leis imigratórias, todo esse tipo de coisa. O que eu acho que se deve realmente cuidar, entendeu? A gente sabe que tem que saber quem tá no país, controlar um pouco mais as coisas, né? Não ficar essa bagunça que ficou nos últimos anos. Hoje a Europa, eu que estou aqui há bastante tempo, eu vejo que a Europa colhe aquela plantação do passado, entendeu? Onde algumas pessoas avisaram e não foram levadas a sério. Hoje estão colhendo, entendeu? Me lembro de um político que hoje parece ser tão atual as ideias que ele tinha. Ele parecia um doido na época, todo mundo ria da cara dele. Eu me lembro na época quando eu vi ali 15 segundos de propaganda eleitoral dele. Ele nunca ganhou, sempre foi candidato a presidente e tal. Ele nunca ganhou. Um homem careca, com um óculos fundo de garrafa, com uma barba desse tamanho. Seu nome era Enéas. As ideias que o Enéas tinha naquela época, o doutor Enéas, porque aquele cara era inteligentíssimo. Aquele cara é fera, aquele cara tinha cabeça, mas na época não era levado a sério. Também a concorrência na época era muito grande. Era difícil para ele ali. Então, muitas pessoas não o levaram a sério, ok? Mas ele estava muito certo de muitas coisas que aconteceram posteriormente. Meu nome é Enéas, ele dizia. Você se lembra do Enéas? Coloca aí no comentário se você lembra do Enéas. Era um barato, a gente ria demais com ele, mas a gente era pequeno e tal, não sabia de nada. Ninguém levava a sério o Enéas, professor Enéas, médico, doutor. O cara era fera, meu irmão, entendeu? E ninguém levava a sério ele. Também tinha umas ideias meio malucas, mas pronto, ninguém é perfeito. Então, Portugal agora vai entrar numa fase muito difícil. Très difficile, como falamos aqui na França. Très difficile. Muito difícil. Entendeu? E quem conseguir domar, quem conseguir sair, conseguir a sua legalização e tal, ele vai ficar um pouco melhorzinho. Entendeu? Vai ficar um pouco melhorzinho, vai desenvolver um pouco mais. Porque já pensou que se chega uma altura em que é aprovada uma lei aí de extrema urgência, os países reúnem, os imigrantes ilegais, quem não tem documento tem que sair tudo embora, tem que sair. Cara, a geopolítica pode mudar a qualquer momento, entendeu? A qualquer momento a geopolítica pode mudar. A política interna e externa de um país ou de um continente pode mudar. É só eles entrarem em acordo, entendeu? E se a União Europeia entrar em acordo que essa imigração em massa
ela está sendo prejudicial para a União, eles vão tomar uma atitude, meu querido. Entendeu? Ah, mas não é assim da noite pro dia. Tudo bem, não é da noite pro dia. Mas eles podem tomar atitude desde que eles estejam em acordo. E pode fazer algo muito rápido, sim. Então eu acredito que será um avanço ferrenho da extrema-direita aqui na Europa. Quando eu digo extrema-direita, galera, eu não estou puxando o saco nem para um lado nem para o outro, ok? Eu estou dizendo isso porque a extrema-direita aqui na Europa é a que fala muito contra os imigrantes, né? Aqui na França, por exemplo, vamos colocar a política aqui no meio, eu acredito que a Marine Le Pen vai ser a nova candidata, vai ser a nova ministra, né, na próxima eleição. Porque o Macron está muito queimado. E o Macron tem umas ideias na questão imigração em que os franceses já não estão saturando. A mente muda, a opinião muda. Entendeu, pessoal? É como a situação do conflito lá na Ucrânia. Eu também fiz vídeo sobre isso. A Europa apoiou. Eu estava em Paris quando ligou a Torre Eiffel de azul e amarelo pela primeira vez que tinha começado o conflito. Eu estava lá naquela noite. A Torre Eiffel ficou amarela e azul, coisa mais linda. Estamos apoiando, vamos apoiar, não sei o que, não sei o que. 2 anos de conflito aí, ó. Ó a Europa como é que ficou, os gastos que os países têm feito. Você sabe qual que é a ideia dos europeus? Você sabe qual que é a ideia dos franceses aqui em especial? Não, deixa eles lá que se vira. Não vamos investir mais nada, não dê dinheiro mais nada. Agora eles que se viram, é eles que estão em guerra, não é a gente. Agora tá cada um por si, meu amigo. Por quê? Porque os pensamentos mudam, entendeu? Agora eles estão que a Ucrânia que se lixe, a Ucrânia que faça aí um acordo com o Putin e pare essa guerra, porque senão a gente que vai se lascar, entendeu? Por quê? Porque eles pensaram que na ajuda deles, nas sanções aí para a Rússia, ia acontecer alguma coisa ali que a Rússia ia pedir arrego. No final de contas não aconteceu nada disso. E na minha opinião, embora muitos amigos que conversam tenham uma opinião contrária, na minha opinião, tá na cara que a Rússia também não está sendo fácil para a Rússia, mas que ela tem mais poder para levar esse conflito mais além e vencer esse conflito. É o que eu acho que vai acontecer. Entendeu? Seja com um acordo ou não, a Rússia vai levar esse conflito. E a Europa vai ter que aceitar isso daí. Entendeu? Vai ter que aceitar. Deixa eu parar aqui porque o suporte foi lá pra trás. Caramba, eu pensei que o suporte ia embora. Entendeu? É que ele caiu, ficou ali, acabou rolando. Entendeu, galera? Então, é muito forte isso. É isso que eu acho que vai acontecer. Porque esse cara, o Putin, não tô dizendo que eu gosto só a favor dele, galera. Porque a gente fala algumas coisas na internet, a galera pega um cortezinho assim, ó, ou uma ideia e pronto. Mas você que chegou até os 18 minutos aí, já viu todo o vídeo, vai entender o que eu tô falando. É um dos caras mais crânio. O Putin, na minha opinião, é um dos líderes mais crânio da atualidade. É um dos caras mais estrategistas da atualidade. E eu falando com alguns amigos esses dias, só eu na opinião contrária. E você sabe quando é só você que tá na opinião contrária dos demais da roda. Você é o atacado. Entendeu? Não quero provar nada pra ninguém. Isso é uma opinião. Entendeu? Esse cara é estrategista. Esse cara entende de guerra. E esse cara, na minha opinião, eu vou fazer um vídeo sobre isso, dando uma opinião mais detalhada. E esse cara, na minha opinião, o Putin, ele é um dos líderes mais top a nível, não que sou fã dele, não é isso, mas a nível que tá mais acima do que a galera, do que os demais líderes, entende? É um cara influente, é um cara que sabe o que tá fazendo, e é um cara que olhou para a Europa atual, que olhou na geopolítica, que olhou para o mundo atual e viu que era o momento dele seguir com o plano dele. Porque quem era que estava dominando?
Biden, Macron, Olaf Scholz, entendeu? Na Alemanha. Porque quando era a Merkel, a Angela Merkel ainda batia de frente, eles tinham diálogo, entendeu? Quando era Trump lá nos Estados Unidos, apesar de eu não ser trumpista, não gosto do Trump, mas gosto muito da história dele, é um cara, e tá entendendo a diferença? Eu não gosto do Trump, mas quando você lê na biografia dele e entende como é a mente do Trump, o Trump é um dos líderes zica pra caramba também, vamos dizer assim. É um dos caras de bater de frente. É aquele tipo de cara que tem tomates. Entende o que eu tô falando? Além de ter poder financeiro, poder de influência. Mas é um cara que sabe também ler a questão geopolítica mundial. E por que não aconteceu isso quando tava a Merkel, quando tava o Trump, quando tava esses outros líderes aí no governo? Porque os outros líderes sabiam onde estava. Sabia onde pisar e não menosprezou o Putin. Não menosprezou a liderança do Putin, entende? Porque você pode até não gostar. Você pode até não gostar de alguém. Você pode até não gostar, ter inimigos. Mas você ter uma admiração ou você respeitar o seu inimigo não quer dizer que você é inferior ou superior. Respeite. Você pode não gostar, mas respeite. Entendeu? E a gente viu na nossa política brasileira muito subestimando, né, o governo Lula, por exemplo. Muito subestimando. O ladrão não vai subir na rampa, ele não vai governar. Subestimando no sentido que a eleição estava até ganha. Não vai subir no poder, não vai assumir, não vai fazer isso, não vai fazer isso. Muitos subestimaram o Putin, que ele estava louco, saíram com o comentário que ele estava até doente. Estava com câncer, iria morrer. 2 anos de guerra se passou. Subestimaram o Lula, o 9 dedos, como diz. Não estou fazendo menção de menosprezo, galera. Atenção. Mas estou dizendo os termos que usaram, tá bom? Tampouco sou petista. Mas eu estou dizendo para você não subestimar o seu inimigo, o seu oponente, porque você não sabe do que ele é capaz. Entende? Respeite. Respeite. Você pode até não admirar, mas respeite. No meu caso, há pessoas que eu não vou com a cara, há pessoas que eu não gosto, mas existem coisas nessas pessoas que é de admirar. No caso do Trump, não gosto do jeito dele, mas a história, a biografia daquele cara é uma história para você aprender muito. Você que não conhece, vai ver a história, a biografia do Trump. Não tô falando as presepadas, sabe? Você tem que saber tirar o suco bom disso daí, entendeu? É um cara fera também. O Putin, como eu falei, também não sou. Não sou petista, não sou puntista. Entendeu? Mas saber tirar a lição desse cara. Esse cara é zica. E se a Europa, se a América não abrir o olho, vão ver aí uma virada, uma guinada na geopolítica. A gente até mudou de assunto aqui agora. Fenomenal. Extraordinária. Inédita. Entende? E que todos nós vamos entrar nesse bojo. Ok? Mas você não precisa concordar comigo, isso é só uma opinião, isso é só uma visão de alguém que lê algumas coisinhas por aí e que tenta tirar aí um melhor proveito das situações. Eu não sou aquela pessoa também que vai no vácuo da mídia 1, mídia 2, também não fico só alimentando daquela mídia que é mais esquerda ou daquela mídia que é mais direita, porque é muito óbvio, você que é da direita, você vai alimentar da mídia que tá falando mais do seu grupo. Você que é da esquerda, você vai se alimentar mais da mídia que tá falando mais do seu grupo. É assim, mas sinceramente, qual é a mídia confiável hoje em dia? Fala pra mim. Não tem mídia confiável hoje em dia. Não tem. O que você tem que fazer é tentar ajuntar os dados de um lado, ajuntar os dados de outro, e com aquelas provas que está ali, você montar uma base para você tomar uma atitude, uma postura, uma decisão. Há dias um colega meu me fez uma pergunta sobre um assunto, Norberto.
que é amigo nosso da empresa. E eu falei pro Norberto, poxa, Norberto, eu não consigo te responder essa pergunta. Eu tenho que ver primeiro o contexto disso pra mim, então, poder te responder isso, cara. Eu não consigo te responder isso agora. Por quê? Porque então você vai pesquisar, você vai ver o que é cada coisa, entendeu? Então, muito cuidado, mas um conselho para você brasileiro que está no Brasil, tire o seu documento certo, você que tem nacionalidade para vir para a Europa, tira seu documento certinho, a sua nacionalidade. Você que tá vindo para Portugal, não tem descendência nenhuma, tira o visto de trabalho, vem para Portugal legal, não seja como a maioria que tá lá, ó, na loucura, sem documento. Vem com visto legal, tá bom? Pague o preço primeiro aí, porque quando você chegar aqui as coisas vão ficar teoricamente um pouco mais fácil para você, entendeu? Porque, como eu disse, as coisas estão mudando, o mundo tá girando, não para, as coisas tá assim, e a qualquer momento você vai acordar, ligar o seu celular e ver notícias ali que não serão nada agradáveis para você. Não quero ser profeta do caos, mas isso é uma grande realidade. Obrigado, deixa um comentário aí se você concorda com essa opinião, se não concorda, deixa a sua opinião aí pra gente estar conversando e eu aprender um pouco mais também com vocês. E vamos que vamos. Nos ajude dando um like, deixando seu comentário. E você que quiser ajudar o Projeto Caio Brasil, eu já tenho sempre falado aqui que eu tenho projetos ousados para o grupo, para o canal. E eles vai acontecer, você ajudando ou não. Positivo, vai acontecer, mas eu te convido você a contribuir e ajudar o meu projeto Caio Brasil para a gente continuar trabalhando e fazendo outras coisas aí, outros projetos, outras ações sociais aí que serão bem legais no futuro. Eu quero registrar para você ver aí, tá bom? Então vou deixar lá na descrição o meu Pix e você pode estar ajudando lá com qualquer quantia. Valeu, galera? Qualquer quantia. Caio, R$1 serve? Lógico que serve. Caio, 10 serve? 5 serve? 50 serve? Qualquer quantia, tá bom? Qualquer quantia vai ser bom, vai ser um milhareirinho pra gente aí, tá bom, galera? Tamo junto, deixa um comentário aí.